Donald Trump vence as primárias em New Hampshire e se mantém como principal candidato às eleições em 2024. Nós podemos dizer sim, sem dúvidas, que Trump se consagra como o principal candidato e consolida o seu favoritismo à Casa Branca no ano de 2024 pelo Partido Republicano. É sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Mas antes, aqueles recados importantes do YouTube. Deixa o like, se inscreva no canal e, claro, acione o sino de notificações aqui do nosso canal e também indique para as pessoas que gostam de geopolítica. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Respeita a Geografia. Eu sou o professor Éder falando com você a respeito de geopolítica. E para você se manter atualizado é sempre importante saber o que acontece no mundo por todos os motivos. Eu convido para que participe da Imersão Geopolítica, um evento online totalmente gratuito e ao vivo. Não é uma redundância, claro. 29 de janeiro às 20 horas para você saber quais caminhos seguir na hora de se manter atualizados e estudar geopolítica. Dê uma olhada e se inscreva no evento, o link está na descrição do nosso vídeo. Vamos aqui ao assunto New Hampshire e as primárias. Foi importante, vitória de Donald Trump, que consolida seu favoritismo. É um estado-chave para Trump, vamos entender isso. Vamos comentar que Trump nunca venceu nesse estado. Mas este estado consolida Trump em 2016 e também consolida agora em 2024. Vamos entender o que aconteceu e o que está acontecendo. E a grande pergunta é, e agora? Agora que a candidata que concorre com Donald Trump, a Nikki Haley, esta moça é ex-Carolina, ou aliás, ela é ex-governadora da Carolina do Sul, e ela foi embaixadora dos Estados Unidos na ONU entre 2017 e 2018, se eu não me engano, ou 2019, indicada por Donald Trump. Então os dois já foram muito mais próximos e hoje eles estão disputando aí a Casa Branca, conforme sabemos. Então, vamos observar aqui o seguinte, primárias de New Hampshire. Donald Trump saiu vitorioso. Em 2016, Donald Trump foi vitorioso também. Só que é interessante nós observarmos o contexto de 2016, não é? Já falaremos sobre isso. O fato importante e interessante é que no caucus de Iowa em 2016, que é esse estado que eu estou destacando aqui achurando, tudo bem? Nós temos que no caucus de Iowa, em 2016, Trump perdeu. Mas em New Hampshire, Trump venceu as primárias em 2016. Agora, 2020, Donald Trump ganha em Iowa uma vitória expressiva e ganha também New Hampshire, certamente o candidato favorito para a Casa Branca. Em 2020 ele era presidente e acabou ganhando as primárias, evidentemente, né? Não havia um oponente à altura em termos de popularidade e possibilidade de ser eleito, e em 2024 ele vence novamente as primárias em New Hampshire. Então é um estado importante para Trump, onde ele tem vencido as primárias. Vamos observar aqui, inclusive, o mapa. O mapa nos traz o número de eleitores em azul aqui para Donald Trump, né? Vale a pena nós olharmos os números. A porcentagem de votos para Trump foi de 54% e de 43% para Nikki Haley, que é ex-governadora da Carolina do Sul. 94% das urnas apuradas, Donald Trump vitorioso. Só que Nikki Haley, apesar de ter perdido, ela está na briga. Por quê? O que nós tivemos aqui no último caucus, lá em Iowa, caucus é uma espécie de primária, tudo bem? Então no caucus de Iowa, nós tivemos o cenário que foi Ron DeSantis, que era o candidato que tinha condições de vencer Donald Trump, segundo as pesquisas, e era inclusive a opção, se não houvesse Donald Trump. Ron DeSantis fica desidratado. Nós tivemos que a sua votação foi muito aquém do que se pretendia e do esperado. Quem saiu vitoriosa no caucus de Iowa foi Donald Trump e Nikki Haley, porque a Nikki Haley ela ganhou uma grande expressividade a partir do caucus de Iowa, e está no páreo por causa disso. No caso, Ron DeSantis ficou muito próximo a Nikki Haley. Os dois, inclusive, concorreram ao segundo lugar. E ela mostrou uma condição de vencer Ron DeSantis nos próximos cálculos. É isso que aconteceu em boa medida. A sequência disso foi que Ron DeSantis saiu da campanha. Isso é uma vitória para Donald Trump, mas é uma possibilidade de vitória e evidencia uma preferência em alguma medida também pela Nikki Haley. Então nós temos que Nikki Haley vai
vir para o páreo, digamos assim, para a possibilidade da vitória por conta da saída de Ron DeSantis e, claro, porque ela saiu muito bem no caucus de Iowa na semana passada. E agora, por mais que ela tenha perdido, nós temos no próximo evento, nas próximas primárias, em 24 de fevereiro, salvo engano, na Carolina do Sul, e ela vai apostar todas as fichas nesse estado. É interessante observar o quanto Iowa foi fundamental para Trump em 2016 e é agora novamente em 2024. Em 2016, Trump vem perdendo, ele perdeu Iowa. Em New Hampshire, ele venceu. E o Ted Cruz, que era o principal candidato naquele momento, ele ficou em terceiro lugar. Então o Ted Cruz, ele ganha Iowa e fica em terceiro lugar em New Hampshire. Se ele tivesse ficado em segundo, talvez ele teria mais fôlego ao longo de sua candidatura, mas não. Nós temos que, em segundo lugar, além de 2016, nós temos que o John Kasich ficou em segundo lugar, ganhando uma enorme expressividade. Então não ficou definido. Venceu Ted Cruz em Iowa. Depois venceu Trump e Ted Cruz ficou em terceiro lugar. Depois foi debatido estado por estado. O detalhe é que New Hampshire é um estado que, em 2016, no Partido Democrata, teria dado vitória ao Bernie Sanders, que é um candidato socialista, abertamente radical, rumo ao comunismo, tem todo o discurso revolucionário, que acabou ganhando uma enorme atração e visibilidade em 2016 e venceu o caucus aqui em New Hampshire. Né? Curioso isso. Então é um estado bastante controverso, digamos assim, não é? Aí nós temos em 2016 e em 2020 a eleição. Por quê? Ainda que Donald Trump tenha vencido as primárias nesse estado, nós vamos observar que Donald Trump acaba perdendo os votos nesse estado. É um estado importante, sem dúvida, e Donald Trump perdeu nas duas últimas eleições. Ele vence as primárias, mas perde o eleitorado quando está concorrendo apenas contra o Partido Democrata. Em 2016, nós vamos ver que Donald Trump teve 47% dos votos, e 25%, 47,25%, e Hillary Clinton venceu por uma margem pequena, não é? Ela teve ali 47,6%. Mas nesse ano aqui, Donald Trump foi eleito. Né? Ele foi eleito presidente em 2016, conforme sabemos. É uma diferença pequena de votos. Ela teve 348 mil, ele teve 345 mil. Então ficou ali disputa voto a voto. Nas eleições de 2020 e 20, no caso, Donald Trump perdeu, né, expressividade em New Hampshire. Ele acabou, né, ficando com apenas 45% dos votos, foi bem diferente, não é? E Joe Biden com 52%. Então, uma diferença considerável e teve, né, muito menos votos. Ali ele teve Joe Biden 424 mil e Donald Trump 365 mil, evidenciando uma perda, uma enorme perda para Donald Trump nesse estado. Certamente isso reflete em alguma medida outros estados que são importantes no processo eleitoral. Tá, o número de delegados em New Hampshire é apenas de 4, tudo bem? No pleito ali da eleição de fato. Mas perder um estado não é bom, né? Independentemente se ele nos dá 4 delegados ou se ele nos dá 30 ou se ele nos dá, sei lá, 55, como é o caso da Califórnia, por exemplo. E agora, diante desse cenário todo, nós nos questionamos o que acontecerá. E aí nós sabemos que as próximas primárias serão em Carolina do Sul, estado onde Nikki Haley é ex-governadora e, consequentemente, um estado onde ela tem condições de ser vitoriosa. O que ocorrer, o que acontecer na Carolina do Sul no dia 24 de fevereiro, salvo engano, de 2024, decidirá e definirá o candidato às eleições. Porque assim, se ela vencer, isso dará fôlego e musculatura para a candidatura dela. E ela vai apostar, ela certamente irá visitar os condados, as regiões, a casa das pessoas para pedir votos e mostrar-se uma, como nós vamos dizer, uma opção diante de Donald Trump. Agora, se ela perder, é bem provável que ela não consiga mais alçar-se a candidata pelo Partido Republicano. Né? É um cenário bastante dividido. Agora, é curioso que ela sai vitoriosa parcialmente, vamos assim dizer, no caucus de Iowa. Ontem ela certamente teve um sobrefôlego, porque o Donald Trump venceu, sim, mas
o Donald Trump não venceu com uma margem tão significativa, né? E alguns entendem que ela teve boa parte dos votos do Ron DeSantis, que desistiu da candidatura, apesar do Ron DeSantis apoiar Donald Trump, no eleitorado do partido, ela tem uma, né, certa expressividade e acabou não ficando tão distante do Donald Trump, tudo bem? E isso, de certa maneira, dá para ela uma sobrevida. E o fato decisivo mesmo será agora em Carolina do Sul. Vamos acompanhar. No mais é isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença. Eu reitero o convite, venha para a nossa aula ao vivo, Imersão Geopolítica, 29 de janeiro, às 20 horas. O link está na descrição do nosso vídeo. É só você escrever o seu nome e e-mail e vir conosco. No mais é isso. Bons estudos e, conforme sempre digo a vocês, respeitem a geografia e até mais. Tchau, pessoal.